Evangelho de Mateus, capítulo 2. Amém? Diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler o capítulo todo, irmãos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá, até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, e Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Até aqui, meus irmãos. Pai, nós lemos a sua palavra, texto tão conhecido, Senhor, mas tão esquecido por nós cristãos. Nessa noite, Deus, eu clamo a Ti a sua misericórdia, Pai, para que, apesar de mim, esse texto, Pai, seja revelado segundo a ação do Teu Santo Espírito a todos os nossos corações, e saiamos dessa igreja nessa noite, jubilosos, ó Deus, em saber a grandeza que Tu és, ó Deus, e o quanto o Senhor tem feito por cada um de nós. Fala conosco, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu relembrar aqui, irmãos, algo que nós falamos semana passada e julgo ser muito importante.
Nós falamos semana passada que quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Mateus. Parece redundante, mas a verdade é que muitos levantam dúvidas sobre os autores bíblicos, mas Mateus escreveu o seu Evangelho. E nós perguntamos, por que Mateus escreveu? Mateus escreveu para alcançar o povo judeu, para fazer que Cristo fosse conhecido conforme prenunciado pelos profetas como Rei e Messias que eles tanto esperavam e que era anunciado desde os tempos mais antigos. Na mensagem de domingo passado, irmãos, nós vimos uma brevíssima introdução à genealogia de Jesus, e os irmãos vão lembrar, os que estavam aqui, que eu optei em não falar de toda a genealogia, mas citei apenas o primeiro versículo, discorremos dele um tanto, citei também algumas mulheres que, contrariando todo o sistema judaico, estavam elencadas aqui na genealogia escrita por Mateus. Isso nos mostra, irmãos, o propósito salvador de Jesus, que foi além das divisas de Israel, como está escrito no Evangelho de João. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, não o quiseram. E desta forma, a graça salvadora de Deus em Jesus Cristo chegou poderosamente até nós, gentios de nascença. Como vimos, meus irmãos, o anjo do Senhor, ele visita Maria e lhe revela a vontade de Deus. E Maria, aquela menininha de 12 a 16 anos, prontamente diz, eis, aqui estou. E então ela é grávida pela fé no Espírito Santo. José, então, desconfiado que Maria o havia traído, intentou deixá-la secretamente através de um divórcio, feita ali na presença de duas testemunhas. Mas por que José quis fazer isso? Porque ele era um homem justo, fiel às leis judaicas, porque ele amava Maria e não queria vê-la passar por um vexame público, talvez até mesmo pela morte através do apedrejamento. José então recebe o anjo que vem até ele e lhe diz, José, não temas receber Maria por sua mulher, porque o que nela está gerado é do Senhor, é do Espírito Santo. José então imediatamente rende-se ao Senhor, recebe Maria por sua esposa, assume Jesus como seu próprio filho, tendo em seu coração as palavras do anjo que lhe disse, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso é o resumo do que falamos semana passada. Hoje, irmãos, seguimos na exposição a partir do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, conforme já havia sido profetizado pelo profeta Miqueias. A história bíblica, irmãos, que acabamos de ler, ela é conhecida no mundo todo, em especial na época de Natal, e é relembrada por músicas, teatros, apresentações de coral, presépios. Mas, irmãos, temo dizer, com absoluta confiança, que muitas pessoas conhecem a história, mas poucas pessoas conhecem o texto e o seu significado. Portanto, dita estas palavras, o primeiro ponto da mensagem é que Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém da Judéia. E o verso 1, lemos de novo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, meus irmãos, vamos analisar esse primeiro verso com bastante calma. Lucas nos informa que, estando Maria adiantada em sua gravidez, precisou ir com José até Belém por causa de um recenseamento exigido por César Augusto, que na época era o imperador romano, para que todas as pessoas então fossem às suas cidades natal e lá fizessem o seu recenseamento. Notem uma coisa, meus queridos, que José e Maria precisaram viajar, Maria já estando quase no tempo da criança nascer, eles precisaram viajar cerca de 140 quilômetros, por estradas ruins, por lugares que talvez nem houvesse estradas, por terrenos montanhosos, dia e noite, correndo perigo.
Porque, afinal de contas, José tinha que pegar a sua esposa grávida e abalar-se, então, até chegar em Belém. Porque José era da linhagem da família real de Davi, e Belém era a cidade de Davi, e ali José e Maria deviam alistar os seus nomes. Irmãos, todos nós conhecemos a história. Sabemos que, estando Maria em Belém, ela entra em estado de parto, mas não havia mais hospedaria, não havia mais hotéis vagos na cidade. Acontece que abriu-se a porta de uma estrebaria, um lugar onde os animais eram levados para passar a noite. E ali então José e Maria entraram, e ali Maria deu à luz o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, como eu disse agora há pouco, Jesus era o Messias esperado, e Deus, ao longo da história, preparou tudo para que na consumação dos tempos ele viesse. Veja, Deus escolheu um povo, o povo judeu, e esse povo judeu escreveu por meio deles a história desde a criação do mundo até a vinda de Jesus. Deus usou, irmãos, a sabedoria dos gregos e também de sua linguagem universal. Deus usou, irmãos, a capacidade dos romanos, a força da sua lei, a sua condição de inteligência, de construir até mesmo as estradas pelas quais o Evangelho se esparramou pelo mundo. Irmãos, Jesus nasceu numa época debaixo do tacão da lei, para cumprir o seu rigor, para que ele, cumprindo todo o rigor da lei judaica, ele se fizesse redentor de cada um de nós, irmãos. Gálatas 4:4 vai dizer assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Por que ele diz nascido de mulher? Para dizer, esse Jesus, homem, totalmente Deus, nascido de mulher, nascido sob, ou seja, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Queridos, como falei na mensagem anterior, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra, tornou-se homem na forma de homem, foi alimentado pelo leite da criatura. Oh, queridos, isso é maravilhoso. Ele era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, mas não escolheu nascer num palácio, antes preferiu a simplicidade de uma estrebaria, e o seu berço foi uma manjedoura, ou seja, o lugar onde os animais eram alimentados, o coxo dos animais. Suas primeiras vestes não foram roupas reais, não foram túnicas escarlatas, foram panos simples que embrulhava o corpo frágil de um menino, de uma criança recém-nascida. Jesus veio para dividir o mundo entre antes e depois. O seu nascimento é celebrado em todos os lugares do mundo. Veja, irmãos, enquanto reis, filósofos, artistas ou quaisquer outros líderes da história foram deixados no esquecimento de seus túmulos, o nosso Redentor vive, e ano após ano o seu aniversário é celebrado até o dia que ele há de vir e nos buscar, irmãos. Ele vive, o nosso Redentor vive. Você devia ter dito amém. Jesus, irmãos, é amado, mas ele também é odiado, justamente porque está vivo. A sua vida, irmãos, sua vitória sobre o reino das trevas, provoca ódio sobre si, provoca ódio sobre aqueles que o seguem, e assim será até o dia da sua volta. Jesus, irmãos, nasceu nos dias do rei Herodes, o grande rei Herodes. Mateus, ele faz questão de citar que Herodes era o rei na época do nascimento de Jesus.
Mas quem foi esse rei Herodes? Herodes governou a Judéia por cerca de 40 anos e era chamado de Herodes, o Grande. Mas ele não era, irmãos, o grande só por causa das suas muitas obras. Ele era grande também por conta da sua maldade, da sua ambição, do seu egoísmo, da sua sede de poder. Foi Herodes que reconstruiu o templo da época de Jesus, aquele templo onde os discípulos se sentaram ali com Jesus e disseram: olha, Jesus, como são grandes as pedras do templo. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70, depois de Jesus, pedras foram derrubadas. Foi Herodes, irmãos, que construiu o porto de Cesareia e muitas fortalezas e muitas outras obras. Diz a história, irmãos, que Herodes, temendo que os seus próprios filhos tomassem o lugar dele no reino, no trono, ele manda que seus filhos fossem estrangulados. Ele manda estrangular Alexandre, Aristóbulo, Antípatro, e depois ele manda matar também a sua esposa Mariana, ou Mariane, como queiram. O imperador Augusto, que era o imperador da sua época, disse: olha, é melhor ser um porco do chiqueiro de Herodes do que ser um seu parente, dada a sua maldade, o seu egoísmo, a sua sede de poder. Mas a história diz, irmãos, vamos deixar o Herodes por enquanto, diz a história que alguns magos procuraram Jesus para adorá-lo. Diz o primeiro verso que lemos que alguns magos, vindo do Oriente, buscavam descobrir onde Jesus tinha nascido, pois eles queriam adorar aquele menino. Quantos eram, irmãos, estes magos? Não sabemos. A Bíblia não conta, a história não conta. Nós não sabemos quantos eram, nós não sabemos seus próprios nomes, nós não sabemos exatamente de onde tenham vindo, mas a história, segundo alguns estudiosos, diz que eles vieram da Pérsia. E eles também, irmãos, não eram reis, como diz aí a tradição, como sugere, a tradição popular. Eles eram simplesmente homens estudiosos, eram astrólogos, eram gentios, mais gentios, que conheciam as profecias sobre a vinda do Messias. Estudando, irmãos, a respeito desse texto, eu fui pesquisar e descobri que existem cerca de 300 profecias no Antigo Testamento falando sobre a vinda de Jesus. Uma em especial está em Números 24:17, que diz assim: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, ou seja, um rei. Então, irmãos, ao observarem no céu uma estrela diferente de todas as que eles já tinham visto, eles concluíram: a profecia está se cumprindo. Nasceu o rei dos judeus, vamos visitá-lo, vamos adorá-lo. Então, após uma longa viagem, eles chegam em Jerusalém, e o verso 2 vai dizer assim: e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mas por que, irmãos, se a profecia dizia que a criança nasceria em Belém da Judéia, por que eles vieram para Jerusalém? Porque Jerusalém era a capital política e religiosa, e talvez eles pensassem: se ele é o rei dos judeus, ele deve nascer em Jerusalém. A estrela não era, irmãos, uma espécie de GPS que guiava os passos deles, corrigindo a rota todos os momentos. Ademais, irmãos, a Bíblia e toda a história, todas as profecias nos levam a crer que era necessário que eles entrassem em Jerusalém e fossem até Herodes. Veja, verso 3 vai dizer assim: ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, assustado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer.
Logo, meus irmãos, foram os magos que deram a notícia do nascimento de Jesus, o rei dos judeus, para o terrível Herodes. Se lembrem, queridos, que falei ainda há pouco que Herodes era um homem mau. E sabendo que alguém nasceu com a possibilidade de tomar o seu trono, ele agiria. Ele seria o que ele era, um homem terrível, sanguinário, assassino. Por isso o verso 3 diz que ele ficou alarmado. E sabendo disso, todo o povo ficou alarmado. Talvez o povo já soubesse que coisas terríveis haveriam de acontecer por conta dessa notícia. Herodes então chama os sacerdotes, afinal de contas, os sacerdotes deveriam saber, chama os escribas, porque eles eram aqueles que estudavam as leis, as escrituras, eles tinham que saber onde o Cristo haveria de nascer. Então os sacerdotes e os escribas consultam as escrituras e descobrem que Miqueias, o profeta, havia dito, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor que as principais de Judá, porque de você sairá o guia, o governador, que apacentará o meu povo Israel. Desta forma, meus amados, tanto Herodes quanto todo o povo são informados pelas Escrituras de que aquilo que o profeta e os profetas escreveram sobre a vinda do Messias estava se cumprindo. Agora vejam, verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Vai nada, ele era um assassino. Ele não queria adorar Jesus, ele queria matar Jesus. Herodes chama os magos e mais uma vez se certifica do tempo provável do nascimento de Jesus. E cheio de astúcia, ele envia então os magos para Belém, exigindo que os magos descobrissem aonde o menino estava, para que então ele pudesse ir lá ver aquela criança e supostamente adorá-la. Mas Jesus, mas irmãos, a sua verdadeira intenção era acabar com a vida de Jesus, era garantir que ninguém oferecesse perigo ao seu trono, ao seu reinado. Agora me permita, irmãos, fazer aqui um paralelo com essa história de Herodes. Hoje, muitas pessoas agem exatamente da mesma forma. Fingem ser adoradores, mas as suas intenções egoístas querem somente aquilo que lhe traz benefício, irmãos. Agora, vamos voltar aqui ao verso 2 e ver algumas lições para a nossa vida, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Vou ler de novo o verso 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. A primeira coisa aqui, amada igreja, é desmistificar que os magos chegaram imediatamente após o nascimento de Jesus, porque quando eles falam assim, recém-nascido, eles não estão sugerindo que havia um bebezinho que acabava de nascer ainda enrolado nos panos. Como sabemos disso, irmãos? Mateus escreve que os magos vieram do Oriente, o que sugere uma longa viagem que pode ter durado meses. E lá no verso 11, diz que eles entraram na casa e viram o menino com sua mãe, o que sugere que Jesus já estava morando na sua casa, não era mais um recém-nascido. Então nós podemos concluir, irmãos, pelo texto bíblico, que aquela criança já estava grandinha. Uma segunda lição, irmãos, é que mesmo sendo esses magos pagãos e gentios, eles deram ouvidos à profecia,
viram a estrela e se esforçaram por chegar até onde o Cristo estava, para assim o adorar. O que mais uma vez, irmãos queridos, nos ensina a nós, cristãos, que muitas vezes nós não nos esforçamos o necessário para adorar o nosso Deus. Fraquejamos demais, irmãos. Achamos cansativo demais. Achamos que orar 5 a 10 minutos é tempo demais. Achamos que estar na igreja todo domingo é pesado demais. Não, irmãos, olhamos para esses homens, eles atravessaram quilômetros e quilômetros, meses e meses, para chegar até o menino e o adorar. Notem, queridos irmãos, que os sacerdotes, os escribas, que eram conhecedores das Escrituras, mesmo sabendo das profecias, não se moveram para irem com os magos adorar o Messias. Tampouco fizeram caso disso o povo de Jerusalém. Muitas vezes, meus queridos irmãos, as pessoas que conhecem a palavra de Deus, que se aprofundam nela, não dão o devido valor, não se esforçam aquilo que é necessário para servir a Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos gastar e deixar-nos gastar pela obra de Deus, irmãos. Nós precisamos nos esforçar mais, não é um esforço religioso, não, irmãos, é um esforço de adoradores, de trabalhar para o Senhor, de lembrar daquilo que Jesus falou: olha, os campos estão brancos, onde estão os ceifeiros? Depois de serem inquiridos ali por Herodes, os magos retomam a viagem e novamente a estrela aparece para guiá-los. O final do verso 9, também do verso, e todo o verso 10, diz que a estrela parou onde o menino estava e eles ficaram exultantes, ficaram felizes. E quero aqui, irmãos, observar que o texto não sugere aquela figurinha de presépio, onde a estrela para exatamente sobre a casa onde Jesus estava. A estrela provavelmente parou sobre a cidade onde Jesus estava. E os magos, usando da sua expertise, como bons homens estudiosos, perguntaram e descobriram onde estava o menino Jesus. Então eles entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe e se prostraram diante dele em adoração. Em seguida presentearam Jesus com ouro, incenso e mirra, e segundo algumas interpretações, o ouro porque Jesus de fato era o rei, o incenso declara que Jesus de fato é Deus a ser adorado, e mirra apontava para o seu sacrifício na cruz, onde ele tomaria o gosto amargo da morte por conta de nós pecadores. Algo na viagem, irmãos, destes magos deve chamar a nossa atenção. Eles viajaram por meses através de todo tipo de lugar, enfrentaram perigos, pois tinham em seu poder tesouros que eles ofereceriam ao rei dos judeus. Apesar de toda essa dificuldade, não desistiram. Eles olharam para o céu, viram a estrela e se mantiveram firmes no propósito de adorar o Cristo profetizado. Meus irmãos, mais uma vez nós somos chamados a ser diligentes em nossa vida espiritual, a envidar todo tipo de esforço necessário que nossa vida, ainda que seja preciso percorrer por caminhos difíceis, seja de total entrega e adoração ao nosso Rei e Salvador Jesus. Pessoas se moveram nesses últimos dias de todas as formas para preparar o seu lugarzinho e então se assentar na frente da televisão para assistir um jogo de futebol. Fizeram de tudo, prepararam tudo.
Não seria, nós cristãos, não seria legítimo da parte de nós cristãos sermos mais esforçados para adorar o nosso Deus? Para lembrar que nós estávamos destinados ao inferno e Jesus, com forte mão poderosa, tirou cada um de nós do lodo, da podridão, do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Notem, meus irmãos, os magos, ao entrarem e virem Jesus, se alegraram com grande intensidade. Talvez esteja faltando, irmãos, essa alegria com grande intensidade na nossa vida, na nossa adoração, na nossa entrega ao Senhor Jesus. Eles também adoraram com humildade, se curvando diante do menino. E observe, irmãos, eles não adoraram nem a estrela, nem a Maria. Eles se curvaram diante do menino Jesus. Nosso único alvo de adoração sempre deve ser Jesus, o nosso Rei. Eles entregaram ao Rei aquilo que para ele havia sido guardado, ouro, incenso e mirra. Eles não retiveram nada, e assim o adoraram também com seus tesouros. Agora veja que interessante, irmãos. José e Maria estavam numa longa viagem. Aonde estavam? Eles precisaram ir para uma casa. Dali daquela casa eles iam ter que deixar o estado deles e ir para um outro país, para o Egito. Depois do tempo que ficariam no Egito, eles voltariam para a Judéia. Ouro, incenso e mirra, valores preciosos que Deus proveu através da vida dos magos para que o sustento deles fosse garantido. Quando entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos com alegria ao Senhor, também o estamos adorando, irmãos. Também estamos contribuindo para que a obra do Senhor avance. Dia destes eu li uma frase que dizia assim: o coração que foi alcançado pela graça aprende a dizer: tudo que tenho veio do Senhor, pertence ao Senhor e deve servir ao Senhor segundo a vontade do Senhor. Caminhando aqui, irmãos, depois de tudo feito, os magos precisavam voltar para casa. Mas lembre, Herodes já havia dito: voltem para me dizer que eu também quero ir adorar o menino. Mas Deus então em sonho avisa os magos para não voltarem a Jerusalém. Verso 12 vai dizer: e tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Como falamos, Herodes, cheio de maldade, queria matar o menino. Por isso Deus avisa os magos para voltarem por outro caminho. Por causa disso, Deus fala em sonho com José para fugirem para o Egito e ficarem lá até segunda ordem. Verso 13. Então José, em obediência à voz de Deus, pega Maria, pega o seu filho e partem para o Egito para não serem mortos pelo rei Herodes. Assim, irmãos, está se cumprindo a profecia de Oséias que dizia: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Herodes então fica furioso ao ver-se enganado pelos magos. E mais uma vez, irmãos, uma outra profecia está se cumprindo. Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Verso 16 diz que Herodes, não sabendo onde estava a criança que havia nascido, o menino Jesus, manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mais uma vez, irmãos, assim como no Éden, Satanás tenta matar e aniquilar toda a possibilidade do Messias prometido vir e cumprir a sua missão. E mais uma vez ele é frustrado. Passado algum tempo, irmãos, Herodes morre
E novamente Deus, em sonho, volta a falar com José para que voltassem para Israel.